Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ADPOLcast, o podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Maranhão. E hoje nós vamos tratar do tema Setembro Amarelo. Como surgiu, por que surgiu e como reverbera na nossa sociedade. E o mais importante, o quadro dos policiais, como os membros de segurança pública se relacionam com esse tema tão delicado e tão importante. Para falar sobre o tema, nós temos convidadas muito especiais que eu vou apresentar depois da vinheta. Eu sou o Gabriel Terci, delegado de polícia e psicanalista em formação, e hoje nós temos duas referências da psicologia no estado do Maranhão. A doutora Patrícia Curtrim, que eu vou me permitir usar a minha pesca para apresentá-la, que é bacharel em psicologia pela Universidade Selma, pós-graduada em saúde multiprofissional, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão na linha de pesquisa, trabalho, saúde e subjetividade e atualmente atua como psicóloga clínica na modalidade presencial e online para brasileiros no país, no exterior, e também é psicóloga organizacional e do trabalho e atualmente compõe os quadros da Polícia Civil do Maranhão. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Muito obrigada, doutor Gabriel. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. E também a doutora May Guimarães, que é diretora científica da Associação Maranhense de Arte e Terapia, doutora em Filosofia e História pela Faculdade de Educação Unicamp, mestre em Psicologia pela Faculdade de Educação da Unicamp, professora adjunta aposentada da Universidade Federal do Maranhão, professora titular de Psicologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. E se fosse para falar do currículo inteiro das nossas duas convidadas, a gente usaria todo o tempo do nosso podcast. Então, doutora May, seja muito bem-vinda também. Obrigada, doutor Gabriel. É com imensa satisfação que eu estou aqui para conversar sobre o Setembro Amarelo. Aliás, amarelo é o mês também das flores amarelas, e tem algumas por aí, é a primavera. Que boa lembrança, uma lembrança muito agradável. Bom, o Setembro Amarelo ele surgiu em referência a um caso que aconteceu em 1994 com um jovem estadunidense chamado Mike, que tinha ali 17 anos e era um jovem bastante ativo, mecânico, se relacionava bem com seus familiares e amigos e ele era conhecido onde morava por ter um Mustang amarelo. Ele reformou esse carro e ele gostava bastante desse carro. E em certa data, em certo momento, aí no ano de 1994, Mike ceifou a própria vida, surpreendendo a todos que conviviam ali com ele. E no seu enterro, no seu velório, foi feita uma homenagem para o Mike com contextualização amarela, cartas, fitas, e começou a se falar na prevenção do porquê aconteceu e o que fazer para que não aconteça. Em 2003 foi lançada uma campanha nos Estados Unidos e em 2015 o Brasil adotou essa marca aí do Setembro Amarelo para tratar desse assunto que é delicado, é importante, mas ele deve ser falado. A nossa ideia aqui é trazer não só essa triste realidade desse triste fim, mas o que leva, como começa, por que começa, o que pode ser feito para que não aconteça. E, naturalmente, trazer para a realidade policial o que impacta, o que influencia na vida dos policiais. Então, eu gostaria de começar pela doutora Patrícia, que ela está exatamente inserida dentro do contexto da Polícia Civil do Maranhão, é a psicóloga do Centro Biopsicossocial, e eu gostaria que a doutora Patrícia trouxesse as impressões dela sobre não só o suicídio em si, mas o que ela tem vivenciado dentro da polícia sobre outras psicopatologias que circundam esse triste fim. Doutora Patrícia, por favor, fique à vontade. Bom, obrigada. Eu gostaria de partir de onde o senhor, né, começa iniciando com relação ao histórico, né, de trazer a importância da campanha
E aí, nesse sentido de falar, inclusive, de como é que ele não chega à nossa realidade de Brasil. Nessa oportunidade é pensado a partir das iniciativas tanto da Associação Brasileira de Psiquiatria, como também do Conselho Federal de Medicina, né, das campanhas no nosso território, e aí as empresas, as gestões, enfim, né, acabam se ocupando dessa iniciativa tão importante que é realmente o aspecto preventivo ao suicídio. Bom, no cenário da nossa realidade, quanto polícia e quanto instituição, né, a gente vai ver uma diversidade de situações que podem ser favoráveis a um processo de adoecimento mental. Se a gente for pensar metaforicamente, o trabalho, ele é um tema que comparece na nossa discussão sobre uma questão de vida, uma qualidade de vida. Então, a depender do papel que você exerce enquanto profissional, você vai ter alguns desgastes relacionados a essa atividade, né? Então, se você trabalha com alguma atividade, por exemplo, que é de muita atividade manual, você vai ter ao longo do processo dessas tarefas algum desgaste ao longo da vida, né? Seja no sentido ortomuscular, no sentido de cansaço. Mas aí, falando de uma atividade que é estritamente policial, no sentido de segurança pública, a gente vai ver a situação de uma atividade que ela está no intenso desgaste, né, físico e mental. E essa é uma constância, porque você fica no limite sempre de uma atenção, sempre de um estresse, de um alerta. Então, imagina isso a nível de dias, meses e anos, né? Então, a questão da condição de trabalho, de qual tarefa que você exerce, isso vai se relacionar ao longo do tempo com um adoecimento que é previsto. Nesse sentido, a gente precisa lidar com os dados que são de realidade, né? Então, se isso é uma situação que pode vir a acontecer no cometimento de alguma doença do aspecto físico ou mental, a gente precisa ter algumas iniciativas de prevenção. Então, assim, imaginando uma questão de estresse intenso, constante, diário e cotidiano, né, no sentido, inclusive, do que é esperado desse profissional enquanto uma expectativa social, de garantir a segurança, de garantir toda a proteção de uma sociedade. Então, é uma expectativa que se espera, mas também uma frustração daquilo que a gente entende como uma sociedade que a gente conhece, das nossas limitações. E aí a gente pode contar, talvez, com a previsão do aparecimento de um estresse, do aparecimento de um burnout também, nesse sentido, né? Exatamente, esses números eles são assustadores, né? Pesquisas trazem que hoje 30% da população brasileira é acometida do burnout. O que é o burnout, doutora Patrícia? Em que Bom, consiste? a gente também pode dizer que é a síndrome do esgotamento, né? Então, assim, entender profissionais que estão numa constante. O que seria uma constante? Nós temos uma condição biológica da gente precisar responder a situações adversas e estressantes com um comportamento que seja esperado ao nível de ansiedade. Então, qualquer situação que é adversa ou nova, a gente vai ter a prestação de um comportamento de ansiedade. Aqui mesmo a gente experimenta disso em alguma medida. Não é uma situação de perigo, mas é uma novidade, é uma situação adversa, né? De uma primeira experiência, inclusive para algum de nós. Então, a gente vai experimentar algumas reações fisiológicas e comportamentais, do tipo aceleração cardíaca, taquicardia, né, e comportamentais. Pode ter uma alteração de comportamento nesse sentido. Eu não estou me comportando, talvez, habitualmente, como me comporto no ambiente que é mais seguro para mim, que eu não preciso ter um desempenho relacionado. E essa estafa traz isso. Exatamente, porque a gente precisa sair de um estado de homeostase, que é de equilíbrio, atingir um pico, porque essa ansiedade, ela te exige o teu máximo desempenho, e por isso que ela é importante. O comportamento cumpre função, ele não é um problema. O problema é o tanto que você fica nesse pico. E aí, nesse sentido, a gente vai ter o processo de adoecimento, né? Que no caso vai ser a exaustão. E aí a gente vai ter uma apatia, a gente vai ter um desinteresse desse indivíduo que já está há muito tempo nesse período de pico, né, de estresse. Outra coisa que me chama a atenção também é um número relacionado à insônia. Hoje, nós temos uma referência de 46% dos brasileiros sofrem ou sofreram de algum tipo, em alguma escala de insônia, que de alguma maneira também está relacionada com a ansiedade. Doutora May, a senhora poderia falar um pouquinho para a gente sobre a insônia, que eu acredito que é muito mais comum do que as pessoas imaginam e passa despercebido. Eu estou com dificuldade para dormir, mas poucas pessoas vão correlacionar essa pode se chamar de sintoma, não, né? Já é uma psicopatologia, a insônia. Esse quadro, digamos Esse quadro, assim. isso, perfeito, doutora May. Esse quadro de insônia, ele vai estar relacionado, ele vai estar conectado com outras situações também. Bem, como se pode dormir
com situações tão adversas de trabalho, né? Mas eu queria antes dizer que quando você falou da história do Setembro Amarelo, eu me lembrei da música que o meu avô cantava, que é uma música dos anos 60, provavelmente, eu não sei agora exatamente, que tem um verso que canta, que diz assim: quando eu morrer, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Então eu associei com o amarelo e a ideia da pessoa que estava sofrendo por amor, nesse caso, ou por abandono, não é? E queria uma fita amarela no enterro. Uhum. Né? Igual do rapaz, né? do Mustang, do Mike. E, nesse sentido, o amarelo é uma cor de vida, né? É uma cor que eleva, né? Na psicologia das cores, o amarelo é uma cor que eleva, digamos assim, o astral. Enfim, se a pessoa sofre, né? No dia a dia, no trabalho, que é uma das condições mais importantes de vida, o trabalho é que constrói o psiquismo, sob o ponto de vista da consciência. Então, talvez até alcance o inconsciente, porque o sono e o sonho são parte da vida. Quantas horas nós passamos da vida, das 24 horas que deveriam ser, né? 8 pelo menos dormindo. Então, se a gente não dorme, existem processos mentais, físico-biológicos, o circadiano que não acontece. Por exemplo, o crescimento infantil não acontece se não houver um sono de X horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, de acordo com a idade da criança. E no adulto é necessário para que haja no sono e no sonho uma espécie de relaxamento do estresse de vida, das emoções e do trabalho. O sonho é a parte mais importante do dia. Então aí a gente já percebe a importância de tratar esses quadros, ou seja, de burnout por conta dessa sobrecarga de trabalho, por conta dessa sobrecarga física e emocional, que é a realidade do policial. Eu vou fazer um parêntese agora, meninas, para falar um pouquinho da realidade que a gente vive, que é uma realidade complexa, é uma realidade difícil, porque o policial, seja o policial civil, o policial militar, o policial federal, o policial rodoviário, as guardas municipais, os membros de força de segurança como um todo, eles estão em contato com o pior da sociedade o tempo inteiro. Eu costumo perguntar para os meus amigos, com quantos homicidas você já conversou? Com quantos estupradores você já conversou? Com quantos roubadores você já conversou? E, em regra, é nenhum, ou um, ou dois. E isso, como colocou a doutora Patrícia, é a nossa realidade, é a nossa constância. Então, a gente está ali lidando com assassinos, com estupradores, com estelionatários, com pessoas que fazem o mal para a sociedade como um todo. Isso tem um desgaste emocional muito pesado. E então nós começamos a experimentar esses quadros de esgotamento, esses quadros de dificuldade de ter um sono de qualidade, né? O sono, o momento do descanso, ele está completamente relacionado ao momento de atenção. Se nós não tivermos um descanso, um sono reparador, a gente tem um impacto no nosso estado de atenção e de concentração. Isso vai reverberar aí negativamente na nossa rotina, não só policial, como na nossa rotina de vida, né? Então, Gabriel, você falando isso me lembrou uma coisa. Os professores poderiam ser a escola pública, de primeiro e segundo grau, principalmente, poderia ser o anteparo da polícia. O que eu quero dizer com isso? Se houvesse um exército educacional, não precisaria o policial para conter a sociedade na maneira que está. Ontem eu estive com um médico, ele disse, não, nós não temos mais exército no Brasil. Eu disse, mas para que exército? Tem tanta tecnologia, joga-se uma bomba do Irã aqui sem precisar de nenhuma pessoa. Exatamente. Aí eu disse, nós precisamos de educação. Então, quanto mais polícia, é porque existe menos educação, sistema público gratuito.
E uma das características, é por isso que eu quero falar, da educação especificamente brasileira, é o fracasso do trabalho do professor. O professor, no Brasil, de escola pública, é aquele que não vê o sucesso do seu trabalho. E no processo laboral, imagina você trabalhar sempre achando que não vai dar certo. Qual é o retorno psíquico que você vai encontrar de subjetividade, de realização pessoal, se o seu trabalho é um fracasso? Deixando claro que isso não tem nada a ver com o empenho dos Sim, professores e a por isso é que capacidade de gera- cada um, mas sim o Exata- sistema. Exatamente por isso que gera o burnout. Se vocês, eu diria nós, porque o problema do burnout do policial é que ele não vê melhoria de um assassino de 10 pessoas, 20. São quadros severos de uma série de problemas sociais e psicopatológicos. Então, qual é o sucesso disso? Botar dentro da cela? Ou então, se fosse num país, a pena de morte? É uma condição humana muito séria e severa, né? Que é ver o resultado do seu trabalho assim. Então, para a gente ampliar isso aí, é preciso ver que a política de segurança pública não é um problema da polícia, é um problema da sociedade. Me corrija se eu estiver errado no meu entendimento, então, doutora May. A ideia é: eu prendo gente todo dia, o dia inteiro, mas eu acordo amanhã e não vejo uma sociedade mais segura. Pois é. Então, o seu problema, o problema do seu preso não é da polícia, é da sociedade que, em última instância, condiciona as pessoas a se tornarem delinquentes e outros tipos de crimes, né, cometerem, e ter alguém para segurar, para conter. Né? E aí a gente vai lembrar da música do Chico Buarque, Chame o Ladrão. No nível de sociedade, com o nível de concentração de renda, de corrupção e de falta de instrumentos que respeitem a educação, por exemplo, o aparelho de Estado, que não funciona como deveria ser numa democracia, é um Estado que se aproxima de um Estado totalitário. Hoje, a gente tem essa situação que delimita essas psicopatologias, como bem pontuado pela doutora May, que vai muito além do que a gente tem no nosso cotidiano. A gente fala em nível de Estado com propriedade para colocar aí as pessoas e especificamente os policiais meio que nessa máquina de moer carne, né? Que você está todo dia ali enxugando gelo e realmente, enquanto a senhora falava, eu fiquei mentalizando isso. Eu faço o meu trabalho bem feito, eu consigo cumprir o meu papel até certo ponto, porque o resultado do meu trabalho seria uma sociedade mais segura. E a gente não consegue visualizar isso. Então, eu imagino que isso seja um fator que deva levar muito trabalho aí para a doutora Patrícia. E, doutora Patrícia, qual a percepção da senhora em relação a essa... A gente pode chamar de escalada, porque a gente colocou a estafa, o esgotamento, e colocou a insônia. Claro que tem outros quadros que envolvem também as doenças mentais que podem levar ao suicídio, mas por conta do nosso tempo, que é um pouco restrito, Sim. eu gostaria de falar um pouco sobre... A gente já falou um pouco sobre a estafa, sobre a insônia, a importância do sono para esse bem-estar e como isso vai levar à depressão, que a gente pode chamar de um estágio mais grave, a gente pode chamar, ou são coisas completamente isoladas, elas como se correlacionam aí, por exemplo, a estafa, a insônia e a depressão? É possível fazer essa correlação? Tá. Bom, a gente precisa reconhecer que o comportamento, ele não é determinado por uma única e isolada variável. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente fala de
variáveis multideterminantes, né? Que elas estão ali numa relação conjunta. Então, quando a gente identifica alguma problemática da ordem isolada, por exemplo, no sentido socioeconômico da coisa, né? De uma realidade ambiental que é desfavorável a uma saúde mental. Então, para a gente entender saúde mental em sua completude, a gente precisa entender uma saúde na sua plenitude. E nesse aspecto a gente tem que relacionar fatores sociais, ambientais, econômicos, né? Das condições de trabalho, das condições de vida física, né? E aí é um combinado para que a gente realmente reconheça que existe uma complexidade no nível de comportamento para entender que é uma escalada, porque é uma conjuntura. O indivíduo, ele é um complexo em si, né? Então, a gente não pode pegar um ponto que é só do aspecto físico, ou só do aspecto biológico, no sentido de isso é uma condição de um traço de personalidade. Não, esse indivíduo está dentro de um contexto, dentro de uma realidade, dentro de um cenário, dentro de uma instituição, dentro de suas relações, dentro dos seus modelos comportamentais de aprendizagem também. Então, todos esses conjuntos de comportamentos e condições favoráveis ou tendenciosas de algum aspecto biológico são contribuintes para um adoecimento que pode ser mental. Trazendo para a nossa realidade. Enquanto a senhora falava, eu também fui pensando aqui e adequando. Sim. Ao mesmo tempo que a gente tem esse contato com pessoas ruins, nós temos uma sobrecarga de trabalho. Em sua maioria, os membros das forças de segurança, eles não têm o subsídio, não tem não tem a contraprestação financeira adequada. Muitas vezes tem que trabalhar num segundo, num terceiro emprego, moram em zonas sensíveis da cidade, moram em zonas perigosas, em bairros periféricos. Então, enquanto a senhora falava sobre toda essa contextualização social, ambiental e organizacional, eu fiquei pensando na vida do polícia, né? Que é aquele cara que está prendendo, tendo esse contato, não está conseguindo ver uma sociedade mais segura no dia seguinte, está ali, alguns policiais dizem, enxugando gelo, e ao final do dia ou vai para um segundo emprego para ajudar na renda familiar, ou volta para sua casa, que muitas vezes é uma área perigosa. Então, aquele bandido que ele prendeu, que mora na rua de trás da casa dele, ele no dia seguinte, às vezes, saiu numa audiência de custódia e está ali vendo o trânsito do filho dele, indo para a escola, voltando para a escola. Enquanto a senhora trouxe esse panorama teórico, eu fiquei pensando nisso. E não tem como não adoecer numa realidade dessa, né, doutora? Sim, embora nós vejamos as problemáticas que são inerentes a toda essa conjuntura, não vamos desencorajar tanto assim, então a gente vai precisar reconhecer qual é o nosso papel de se apropriar do que fazer com isso. Ótimo. Né? Justamente por isso que a gente se encontra aqui para se debruçar sobre essa temática tão importante. Então, assim, nós temos fatores favorecedores de um contexto, de uma condição de vida, do que inclusive é um modelo de vida de sucesso, né? No sentido de alto desempenho o tempo todo, de uma entrega o tempo inteiro para uma sociedade muito imediatista. Mas vamos lá, a gente já vê a problemática, mas vamos reconhecer o que fazer com isso, porque a gente tem um papel de relevância para mudar um cenário dentro das nossas possibilidades de mãos e braços que podem alcançar. E é nesse sentido, reconhecendo esse terreno do que nós temos enquanto oportunidade de trabalho, a gente também precisa entender a importância institucional no sentido do cuidado a esses profissionais. Então, não só entendermos que nós somos indivíduos e temos responsabilidades de autocuidado conosco, mas também o quanto que nós também temos ali a responsabilidade do cuidado com os pares, com os nossos colegas, mas também da instituição enquanto cuidado com esse profissional. Então, assim, ao passo que a gente pensa na prevenção ao suicídio a nível individual, no sentido de invista no autocuidado, invista no bom sono, invista numa atividade física, enfim, é importante que a gente pense também no funcionamento institucional. Então, qual que é também a proposta dessa instituição para o cuidado para esses servidores? No sentido de que, com quem que eu posso ter um suporte para quando eu tenho alguma necessidade específica para refletir as minhas condições enquanto de cuidado? Então, assim, essa campanha, inclusive, eu reflito que ela precisa sair muito da pegada do marketing, né? Então, chega Setembro Amarelo, vamos todos ter uma iniciativa aqui de pensar essa campanha. Não é bem por aí. A gente precisa saber por que a gente se reúne para falar sobre essa temática e também apresentar questões que sejam práticas de ações para que isso aconteça não só em um mês, mas também fique estabelecido como um cuidado anual. Inclusive, a campanha tem essa proposta de que ela não fique limitada a um período do ano,
Por quê? Quando a gente fala de condições de saúde mental, de prevenção à saúde mental, a gente está falando de um cuidado que é da nossa vida, da nossa constituição enquanto indivíduos, enquanto constituição, enquanto servidores que estamos enquanto profissionais. Então, nesse sentido, é preciso que a gente pense práticas que realmente a gente consiga ver em evidência, no sentido de gestores comprometidos, de instituições comprometidas a esse cuidado para esse profissional. Perfeito, Não doutora só Patrícia. trazendo algumas reflexões de sensibilização, né? Não só responsabilizando ele para esse cuidado, mas essa instituição está preparada para acolher as necessidades, para não estigmatizar quando eles relacionar ou trazer alguma informação do sentido de aspecto psicopatológico de um adoecimento, que inclusive pode ser de ordem laboral. Perfeito. Eu vejo que existe inclusive um preconceito que assola não só a sociedade como o meio policial. O policial ele tem aquela autoimagem de robustez, de força, de resolutividade, e ele vai fraquejar, ele vai dizer que ele está com problema, ele vai buscar um apoio, ele deve ir buscar, porque Sim. hoje nós temos um registro de 700 mil suicídios em nível mundial. Tem um dado que é relevante, importante e muito bem-vindo, que é uma diminuição de 17% nos últimos anos nesse dado em relação ao mundo. Mas nas Américas nós temos um crescimento, Perfeito. nós temos uma evolução, acho que de 36% nos últimos 2 anos, um aumento. E quando a gente traz para a realidade policial, nós temos um dado que é extremamente alarmante. Nós perdemos mais policiais para o suicídio do que em combate. Os registros do anuário policial dos últimos anos é que nós temos perdemos mais vidas em relação ao suicídio do que em combate, policiais em combate nas ruas ou policiais fora de serviço, que foram mortos fora de serviço. Ainda assim, o número do suicídio supera essa marca. Então, isso é uma realidade terrível para o mundo policial. E em relação ao suicídio, eu gostaria que a doutora May trouxesse aqui para a gente, se possível, dentro do que cabe, essa escalada desse número e como bem pontuou a doutora Patrícia, não só falar sobre isso no mês de setembro, mas o que pode levar a esse triste fim e o que a gente pode começar a fazer nesses outros 11 meses que circundam o Setembro Amarelo. Quais posturas, quais hábitos a gente pode trazer para que não aconteça esse desfecho? Bem, eu vou começar por um aspecto que é o que vocês estavam conversando há pouco, que é o burnout. Burnout significa também, existem médicos, psiquiatras, tem um livro maravilhoso que eu posso indicar para vocês dois, que se chama O Cansaço dos Bons. Médicos, professores sofrem e têm índices altíssimos de burnout. E tem um médico argentino que escreveu esse livro que se chama O Cansaço dos Bons, que relata experiências de médicos e outros profissionais que se sentem como um fósforo apagado. O que se faz com fósforo apagado? Bota no lixo. Então, se eu, profissional da área da educação, da medicina, da psicologia, né, não tenho mais o que fazer, estou ali cumprindo horário, batendo ponto, não é? Essa é a diferença de um trabalho produtivo, frutífero, e um trabalho que é árduo no sentido de que não tem resultado nenhum. Então, é só para pontuar essa questão. Além disso, como a Patrícia falou, o comportamento e o sujeito, o indivíduo, eles não são o começo, eles são uma síntese de múltiplas determinações permanentes, dinâmicas, que depende do contexto social e econômico, do trabalho, da forma de produção da sociedade e, enfim, dos relacionamentos que acontecem. Então, se nós vivemos em uma sociedade cujo
único objetivo da produção é a mercadoria, e isso se estende até todos nós, então eu sou mercadoria, você e você, então nós estamos relegados à condição de objetos, não somos sujeitos, e a nossa subjetividade fica muito a desejar. Então, suicídio não acontece do dia para a noite, digamos assim. Os índices de suicídio de jovens e adolescentes são altos, e inclusive existem estudos desde os anos 70 de psiquiatras que falam nas diferenças comportamentais de suicídios do sexo feminino e do sexo masculino. Eu me lembro de um dos livros que a gente estudava na época da faculdade, mestrado, essas coisas, que dizia que as mulheres tentam várias vezes até conseguir o suicídio. E, na maioria, os jovens do sexo masculino, eles são mais exitosos. É uma coisa mais, assim... assertiva, né? Exitosa. Entre aspas. Então, é bem interessante observar que existem condicionamentos e história pessoal, familiar, que pode ou é a fonte primeira de um suicida. Porém, o suicídio também é um acometimento depressivo profundo, que é uma doença. Então, nos primeiros sinais de depressão, de ideação suicida, é preciso ir ao especialista, ao profissional. Infelizmente, não é só na corporação, não é só no setor de policiais que psicólogo e psiquiatra é para doido, não é? E nós vemos que existem cliques que levam pessoas a surtar, né? Fazer coisas que não fariam em outras condições. Então, existe até o conceito de psicose ordinária. Por exemplo, um jovem vai para a escola todo tempo, muito bem, estudando. Do dia para a noite, ele entra com uma pistola. Então, a condição humana, ela é extremamente frágil. Nós somos fragilíssimos. Não somos de ferro, nem de aço. E as nossas células, elas estão se modificando a cada segundo. Então, imaginar que nós podemos ser de ferro ou de aço e que também, no ambiente de trabalho que vocês estão falando, a Patrícia acabou de falar, não há a continuidade da campanha do Setembro Amarelo, isso compromete, porque se o resultado de todos que estão trabalhando é o fracasso, porque a sociedade é extremamente exploradora, expropriadora, e entre nós que estamos sofrendo da mesma problemática, nós não conversamos, nós não ajudamos uns aos outros, não cuidamos uns dos outros. Estamos competindo para ver quem mata mais ou quem prende mais, aí a coisa fica ou quem pior ganha ainda. mais. Quem puxa mais o saco do outro, etc., aí fica mais difícil. Eu acho importante essa ótica em relação ao outro, porque vai depender de quem está próximo, né? Os próprios colegas de serviço, os colegas de trabalho, ter essa sensibilidade de perceber que, nossa senhora, o fulano está com uma irritabilidade acima da média ultimamente. Sim. O que será que está acontecendo? Desmistificar esse cuidado, né? Não é coisa de doido. A gente já está em 2024, já é um assunto que é para ser mais popularizado, mais conhecido, mais debatido, mais conversado. E ao perceber, eu friso muito isso porque, na minha ótica, você vai evitar, você tem a possibilidade de evitar um triste fim, muitas das vezes notando essas características, essas manifestações, né? E a gente trouxe a estafa, o burnout e a insônia porque são muito corriqueiros, são números que são bem expressivos e devem ser reparados.
devem ser reparados em todos os sentidos. Reparados no sentido de reparar que existe, nós estamos percebendo que existe esse número assustador, e reparar no sentido de reparo, de consertar, de vamos trabalhar para que isso seja amenizado. É complexo, é muito complexo, né? São muitos e muitos e muitos fatores que começam às vezes lá na infância e vão sendo trazidos pelo ambiente familiar, e de repente quando chega no ambiente dessas, inclusive funções sensíveis que a doutora May colocou, o professor, o médico, o psicólogo, o membro de força de segurança, né, o policial, eles têm sim essa sobrecarga. Então perceber, popularizar essas informações como sintomas, né? Espera aí, ele está, como eu falei, irritado ou apático, né? O burnout, ele traz essa apatia. Parece que você está se preocupando com tudo. Você tem que dar conta do mundo, e pressão e metas. E a impressão que dá é que você chega num momento que você passa a não se preocupar com mais nada. Você chega num momento de estafa que dá aquela tela azul, né? Na polícia a gente fala, colou as placas do sujeito, é porque ele entrou em órbita, não consegue mais. Essa leitura é uma leitura do burnout, não é? Sim. Essa é uma leitura do burnout que quem está do lado é importantíssimo. Rapaz, vai se cuidar, você não está legal. Busca um atendimento, vai para o setor biopsicossocial, e não só esse atendimento, mas existem condutas do nosso dia a dia que podem ser praticadas em continuidade, né, doutora Patrícia, que podem amenizar essa realidade. Hábitos, doutora May, o que a gente pode pensar em hábitos que podem ser saudáveis, que podem evitar esse tipo de início, né, dessas psicomazelas aí, hábitos relacionados à alimentação, atividade física, ao sono, como a gente colocou aqui. A gente tem a possibilidade de trabalhar isso na nossa rotina? Com certeza, mas eu queria colocar... À vontade, May, à vontade. Com certeza, e eu posso, inclusive, fazer algumas sugestões. Mas eu queria também colocar que essas questões relativas ao trabalho e de adoecimento, os policiais, o setor de segurança e os professores, o índice de burnout ou de depressão, de outras patologias nos professores é altíssimo, nos médicos também. Uma vez, só um parêntese, uma vez eu estava ministrando um curso de pós-graduação em uma dessas escolas daqui e havia 50 médicos. Não me lembro mais nem qual era o curso. Foi a pior turma de alunos que eu já tive. Com 50 médicos. Porque eles não paravam um instante. Eles sempre estavam em regime de emergência. Porque um médico que trabalha, por exemplo, nas unidades de pronto atendimento, um médico que trabalha num hospital que o paciente chega e ele não tem uma seringa para aplicar ao que deve ser aplicado, ele deve sofrer de burnout e também de outras patologias, né, com o passar do tempo, porque ele vai ver a pessoa ir a óbito sem poder fazer nada. Enfim. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, para poder dizer aquilo que eu poderia sugerir, é que a condição humana já faz, digamos assim, uns 70 anos que a gente vem pensando filosoficamente, e a partir da judaica filósofa alemã Hannah Arendt, a condição humana é determinada pela sociedade, pelo Estado, pela forma democrática ou não, e pelo totalitarismo. Então, no nazismo, por exemplo, houve a banalização do mal. Então, as pessoas que trabalhavam nos setores de prender judeus, levar para a câmara de gás, fazer toda a espécie de terrorismo, de trucidar as pessoas, elas passaram a cumprir ordens, como se aquilo fosse a coisa mais natural possível. Então, a banalização do mal é um problema da nossa sociedade há muitos anos, mas agravado a partir da Segunda Guerra Mundial. A banalização do mal. No nosso
caso, nós temos a banalização do mal pelas condições econômicas. Então, em sociedades social-democratas, como Suécia, Finlândia, Noruega, etc., é inaceitável as condições de trabalho, de vida de pessoas, como tem no Brasil. No Canadá, por exemplo, é inaceitável a pessoa passar fome, não ter os direitos sociais proclamados em 1948 respeitados. Então, isso é uma condição da nossa sociedade capitalista, totalitarista, que está voltando a ser cada vez mais severamente inumana, digamos assim. Inclusive, há históricos que agora já estão trabalhando o neo-humano, porque o conceito de humanismo já está relativizado não só pela banalização do mal, mas pela condição tecnológica. Então, a tecnologia esconde o humano. Temos aí a inteligência artificial que vem esconder que, atrás de qualquer chip, houve trabalhadores que produziram um chip. Então, isso é uma coisa severa. Eu cheguei nesse... Deixa eu só fazer uma parte, doutora May. Eu cheguei nessa reflexão justamente quando eu me deparei com a realidade do contato com o mal todo dia, o dia inteiro. E uma alternativa para o policial é essa banalização. É ele tratar e falar, é mais um homicídio, é mais um estupro, é mais um estelionato. E eu não consegui banalizar. Eu converso e eu atendo todas as pessoas que procuram a delegacia de polícia e eu ouço. E eu tenho essa carga emocional. Sim. Porque quando uma vítima está na minha frente falando que mataram o pai dela, eu não consigo banalizar isso. Quando eu tenho uma vítima, né, uma coisa mais corriqueira, que é aquela vítima que comprou o celular dela parcelado em 12 vezes e é o terceiro celular que furtam ou roubam esse ano. Eu não consigo falar assim, é só mais um celular, é só mais um roubo, é só mais um... Isso traz uma sobrecarga emocional para a gente. Eu não consigo banalizar o mal, como a senhora bem pontuou no Holocausto. Eles viam aquilo como um ofício, né? Eles viam aquilo como um método de, entre aspas, produção, né? Como que eu vou fazer para caber mais judeu nesse vagão? Como que eu vou usar menos gás? Isso é um absurdo, essa desumanização. Que a gente, quando fala do Holocausto, todo mundo arregala os olhos e fala assim, porque realmente foi de uma gravidade incomensurável. Mas a gente, em nanoproporções, a gente tem um pouco disso hoje, né? E eu vou banalizar o mal? Eu vou internalizar essas questões que assolam a sociedade? Então eu sinto no Brasil, isso a gente tem o candiru. Tem o quê? O candiru, né? Carandiru. Carandiru. Carandiru, Não tem massacre. o Auschwitz, mas tem os carandirus. Em mais ou menos proporção, a gente ainda tem. Muitos. A gente ainda tem. Muitos. Desculpa ter te atrapalhado de novo, ter interrompido de novo essa então, explicação. pensando no sujeito que está policial, né? Eu até usei está, né? Não usei nem porque eu nem tinha refletido, mas usei inconscientemente. Estar policial é se contaminar, não é? Com o outro. Por quê? Porque nós somos sujeitos humanos. Então, é preciso um trabalho que agora me veio um insight, porque você vai lidar com sujeitos humanos que no início não eram criminosos, foram bebês, foram crianças. Então, que tipo de identificação, porque você não está lidando ali com uma cobra jararaca. Você está lidando com um sujeito que é igual a você. Ele é diferente de mim, mas ele é igual a mim. Não é? E isso realmente leva a um estresse emocional. É preciso cuidar para não se identificar ao ponto de adoecer. Doutora Patrícia, para a gente tentar driblar esse adoecer, a gente também tem uma concepção um pouco preconceituosa de que
Poxa, mas então você está falando aí de eu ter que investir meu tempo, investir às vezes o meu dinheiro, coisa que eu já não tenho porque eu trabalho demais. Eu penso em iniciativas simples, né? Eu costumo levar isso para os meus alunos, né? Tira as objeções e vamos pensar nas soluções, né? A gente tem um tripé de hábitos, por exemplo, que é pouco falado, a alimentação, né? Salvo engano, 90% da dopamina, ela não é produzida, mas ela é, eu vou usar o termo, trabalhada no intestino. Isso significa dizer que o que você consome de alimento vai impactar na dopamina, que é um hormônio, se me corrija se estiver errado, que influencia no prazer. Ou seja, a alimentação vai estar relacionada. A atividade física também produz ali a adrenalina e a endorfina. São iniciativas válidas para que a gente possa divulgar e fomentar o máximo possível, tanto para a sociedade como no meio policial. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia que pode trazer esse tipo de benefício, doutora Patrícia? Certo. Para a gente reconhecer isso como fatores importantes, né? Por mais que sejam assim orientações que são práticas e que parece que todo mundo conhece, porque são informações que chegam a nós com muita facilidade, né? Um bom sono, uma boa alimentação, boas práticas de atividade física, acesso ao lazer. Isso já é conhecido como informação, mas a gente precisa entender que são comportamentos que a gente precisa praticar a nível de consciência. Então, assim, por exemplo, não é só o que me rende quanto fatores positivos no sentido de uma produção de neurotransmissor favorável para o meu bem-estar, né, como a dopamina. Mas o que você faz que é valoroso para que você realmente esteja ali entregue àquela atividade? Então, assim, momentos de alimentação, esses momentos são realizados como? Então, a situação de uma realidade cotidiana que a gente tem é de muita pressa. E aí tem a tendência muito a fazer uso de alimentações industrializadas e de fast food, por exemplo, né? E essa produção palatável, ou seja, de muito bom grado, o nosso paladar do que é saborizado, é proposital, porque existe ali uma tendência que a pessoa fique sempre na procura desse tipo de alimento mais fácil, mais saboroso, no entanto de baixa nutrição, inclusive de alteração a nível comportamental, porque a gente sabe que algumas substâncias inclusive alteram nesse sentido, né? Um comportamento mais hiperativo, mais excitado, justamente por esse melhorador de sabor que talvez contém nesses alimentos. Então, assim, nada está dissociado do comportamento, porque tudo é comportamento, né? Tudo fala de uma ordem no sentido das coisas para o acontecimento desse sujeito. Então, se alimentar bem não é só fazer escolhas conscientes do alimento mais natural, né? Mas também do momento de fazer essa alimentação quando possível. A gente não vai lidar com uma situação ideal aqui no sentido da coisa, né? Mas ter como referência de ideal. E Isso é importante. Ter o mais como próximo referência de disso, ideal. né? A utopia ela é mobilizadora para que a gente se esforce nesse sentido. Trocando em miúdos, não justifica a pressa do plantão para ficar comendo o podrão sempre. Faz a marmita e leva. E lógico, dentro do plantão você vai estar aquela correria, você não vai ter aquele momento da refeição, mas pelo menos tenta comer alguma coisinha saudável, não fica, e quando né? possível, Quando né? possível. Nesse Atividade sentido. física, doutora Patrícia. Exatamente. Então, assim, não é o que funciona para mim que vai funcionar para todo mundo, né? Eu tenho escolhas do que para mim é atividade física e para mim do que é agradável. Então, assim, agora dizem que a atividade física é uma coisa importante, então eu tenho que fazer esse modelo de atividade física, né? Então, assim, o que para você pode ser prazeroso também de ser uma atividade que você se movimente, que você esteja em alguma medida em contato com o que é da natureza, ou naquele momento que você esteja fazendo uma coisa para você, né? Não mais na disposição para fazer para o outro com o outro, mas o que você faz que é valoroso para a tua vida, que não só aquilo que você tem que ser ou do que as pessoas esperam de ti, nesse sentido, né? Então, aí também envolve a questão da atividade física, do bom hobby, do bom ócio também. Então, assim, não ter uma agenda em algum momento, claro que é difícil a gente reconhecer enquanto uma possibilidade disso acontecer, né? Mas e o ócio? Existe um momento que você não tem algo ali que seja uma agenda para você fazer, das boas companhias que você, das relações que estão ao teu entorno, ou isso também é um fator problemático que agora a gente traz como uma reflexão para você rever o que está acontecendo na sua vida nesse sentido, né? Então aí a gente fala dos fatores protetivos e não mais só dos fatores de risco que a gente reconhece. Né? Então, fazer esse resgate de uma vida que vale a pena viver e não só apenas de tolerar. Então, a gente costuma dizer uma expressão de viver apesar de,
Porque a gente não vai alcançar uma vida que tem uma condição favorável para todos os ideais serem alcançados. A vida sempre vai ter desafios, adversidades, né? A gente precisa disso para ser mobilizador, inclusive, da gente ter o nosso papel muito bem conhecido de mudança desse contexto e não simplesmente de se apassivar diante do que a gente tem enquanto problemáticas. Essa perspectiva é maravilhosa, doutora Patrícia, porque a gente pega o que diz a ciência, que fala, olha, coloque uma boa nutrição no seu organismo, porque vai influenciar no seu comportamento. Mas não só o quê, mas como. Isso. Como você vai colocar essa nutrição? Aquele momento da refeição. E não é romantizar. Isso tem que ficar muito claro. A gente não está romantizando. Isso é um tratamento. Justamente isso é importante, que quando a gente fala de saúde mental, existe muito essa questão. Vamos devanear, né? Mas, poxa, que importante a gente parar nesse momento aqui e falar de um assunto tão caro pra gente, porque a gente está falando de vida. Quando a gente fala de suicídio, a gente fala do por que vale a pena viver. Não é simplesmente se concentrar na temática de falar do que de fato são as questões que levam ao suicídio, mas o que leva é justamente a vida que a gente perde, o encontro com ela desse sentido que ela nos deveria, ou pelo menos a gente perdeu de vista de enxergar, né? É interessante porque as notícias boas, elas são escondidas. E eu recentemente vi cidades na Alemanha, pequenas, que têm regiões que são assim, tipo de terra, como se fossem assim, os nossos bairros que não estão nas avenidas, não são asfaltados. Então, são assim de terra. O que é isso? São áreas ao redor de algumas cidades na Alemanha que as pessoas se encarregam de plantar e de cuidar. É como se fosse um sítio que não pode dormir. Ninguém pode ficar dormindo naquela região, mas as pessoas da cidade vão lá para plantar o que são os alimentos. E fica um sítio que todo mundo vai, fulano está aposentado, etc. Ou seja, eu me lembrei que se houvesse política de nutrição e de abastecimento, o próprio policial poderia ter um relacionamento melhor com o bairro e trabalhar para que a sociedade daquele bairro produzisse os alimentos para ele e para a polícia, digamos assim. Isso é uma utopia? Enfim. E outra coisa é que quanto mais conhecedor da sociedade, do bairro, da esquina e etc., melhor a vida do bairro e do policial. A gente fala aí, a gente vai acabar esbarrando numa cultura anti-herói que a gente tem no Brasil, né? O polícia ele é visto como opressor, e em determinada parcela é a função dele. Né? A manutenção da ordem às vezes vem por meio da força, isso até que é bem razoável. A questão é, a ótica da sociedade em relação às forças de segurança já é anti-herói, que é mais um fator que vai impactar na psique do policial. Na Suécia, a minha amiga, eu tenho uma amiga de infância, irmã praticamente, que mora lá há 40 anos, e ela estava dizendo que com a migração e o crime aumentando, os policiais têm medo das pessoas na rua, porque eles não têm nem arma na Suécia. Eles não usam, eles podem ser agredidos se houver, né, pessoas de outras sociedades que vêm da violência e eles não podem fazer nada. Eu queria fazer 3 sugestões para a DEPOL agora, não é nem para política, é para a DEPOL. Márcio, presta atenção agora, a doutora May vai fazer as sugestões. Por exemplo, criar setores de melhoria da condição de vida. Por exemplo, existe a terapia comunitária, que são dinâmicas de grupo para escuta do sofrimento. Existem milhares de psicólogos e outras pessoas em São Luís do Maranhão que já foram formados em terapeutas comunitários. Existe a possibilidade de colocar grupos para fazer caminhadas, para fazer yoga e meditação. Né? Além da alimentação, aquele tamanho daquele sítio lá da ADEPOL, por que não planta uma horta ali? Exatamente, aí ó, já fica a dica aí, é uma coisa bem concreta, né? A Maioba é o lugar onde tinha mais verduras, é onde vem a verdura daqui. Vocês têm uma área enorme, tá aí para a ADEPOL. Olha, a sugestão de alguma atividade rotineira ali naquele espaço é uma ideia que eu vou considerar para levar para a presidência. Porque não é só para tomar banho de piscina, né? E tomar cerveja. Exato. Faz parte, bater uma bola lá faz parte, também. Mas é um pouco mais abrangente. Não é só para isso. Eu não gosto de futebol, acaba que eu não vou lá. Só vou para tomar cerveja. Que não é um momento
bom, mas vamos trabalhar essa ideia. Eu gostaria agora, doutora May, que mais em considerações finais, porque infelizmente nosso tempo é curto, mas que a senhora trouxesse um pouquinho dessa correlação do mundo virtual, né? E hoje a gente tem aí o assustador metaverso. É uma Sim, realidade que não é uma realidade, sim. mas ela já existe. E isso também afasta o sujeito do sujeito. Sim. São avatares que são criados e que são vividos muitas vezes. E as cidades inteligentes, já existe na Alemanha, na Europa, as cidades que têm o controle total das pessoas, ao mesmo tempo o distanciamento total das pessoas. Então, é bem complicado porque se relacionar com a tecnologia sem haver a possibilidade de relacionamento humano presencial causa vários sentimentos, né? De isolamento, a falsa concepção de que o sujeito e o indivíduo pode viver só. Então, a tecnologia também estressa, né? Causa insônia, as telas. É preciso. E também coloca em relação com o real e a verdade a relatividade. Então, é por isso que existe a discussão de que a era da pós-verdade. Eu, recentemente, fiz uma palestra na greve dos professores sobre o neocolonialismo digital, porque existem ideias, comportamentos, fenômenos que são produzidos por determinadas pessoas com determinadas funções ideológicas que são distribuídas sem ser verdade. A verdade vos libertará, né? Vamos voltar para essa história. Mas no virtual é impossível a pessoa identificar se é verdade ou não é verdade. Então, isso aumenta a possibilidade do totalitarismo, que é a dependência do indivíduo a determinados partidos, pessoas e ao poder. E isso é um fator que vai acabar Seríssimo. influenciando na psique, na saúde mental do indivíduo. Esse momento que a gente vive dessa transição, não sei se reversível, creio que não, deságua exatamente nesse ponto dessa relativização da verdade, né? E vai impactar em todas as esferas, ou seja, tome cuidado, né? Sim. Tome cuidado. O país está pegando fogo. E aí diz, não, é fulano, é beltrano, é cicrano. E aí? Está pegando fogo. No final, nós vamos, como diz o Ayrton Krenak, eu fiquei chocada com essa fala dele, ele disse, nós conseguimos não ter mais céu azul, agora o céu ficou cinza. Isso é terrível. 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 Doutora Patrícia, por favor, as suas considerações finais sobre esse tema tão importante, sobre esse encontro e esse bate-papo tão agradável aqui no ADEPOLcast. Verdade, doutor. Bom, a gente caminha sobre questões de problemáticas, né, reflexivas, inclusive, no aspecto sócio-histórico, inclusive da nossa Constituição enquanto sociedade. O que eu coloco como observação de consideração final para esse olhar voltado para onde eu me inclino nesse momento, que é justamente no cuidado dos servidores, especialmente dos policiais da realidade da segurança pública, é justamente a gente trazer isso para o campo do que é realmente do possível de ser praticado nas ações cotidianas. Então, assim, eu percebo a importância realmente de nós trazermos algumas iniciativas que sejam no sentido do acolhimento, de uma escuta, e aqui não é uma fala romantizada, a gente precisa entender que a gente parte de um humano, né, antes de um papel, de uma função. Então, assim, cuidar de saúde mental de servidores é um item caro e importante, porque a instituição ela não existe por si só, com pernas que andam por conta própria. A instituição ela é formada e constituída por pessoas que fazem ela existir, enfim. Né? E nesse sentido, a minha provocação, inclusive proposta, é de que a gente tenha maior investimento com relação à segurança psicológica dos nossos espaços de trabalho. O que é isso? Vocês se inclinam para garantir, ou pelo menos, né, se colocar em debruçamento no sentido de trazer esperança e conforto de uma segurança pública em meio às adversidades ambientais que nós temos. Então, você tem segurança psicológica no seu espaço de trabalho para poder abrir as suas necessidades para o teu gestor, para os teus colegas? Ou você tem insegurança consigo e com os outros? Então, quando a gente parte da ideia de entender o que a gente precisa colocar enquanto nível de instituição, para que a gente entregue um papel,
bem trabalhado, um ofício com muita qualidade para o alcance de uma sociedade, ou seja, de que a gente não chegue adoecido para essa atividade profissional fim, a gente precisa trabalhar a nossa instituição como garantias para que isso aconteça. E aí a gente entra no aspecto, por exemplo, de prevenção ao assédio, né? De prevenção e redução do estigma ao adoecimento de saúde mental, ou seja, de olhar para essas pessoas e entender que nós estamos trabalhando em conjunto, apesar independente de questões hierárquicas nesse sentido, para cuidar de indivíduos que entreguem o melhor para a sociedade. Da base da pirâmide até o topo da pirâmide, nós estamos falando de pessoas Exatamente. que devem ser cuidadas. Eu queria só falar uma coisa, já que você citou que eu sou diretora científica de arte-terapia, e realmente a arte, para mim, é o respiro, é respirar, é o ar que a gente respira, né? Como diz Ferreira Goulart. Eu penso que talvez até na própria ADEPOL vocês possam implantar oficinas, ateliês de arte. Cerâmica é uma coisa maravilhosa, mexer com cerâmica, pintura, escultura, isso faz muito bem. Ou seja, poder ter criatividade é saúde mental. E trabalhar com arte também. Até no próprio ambiente de trabalho, pintar de uma cor ou de outra, colocar quadros. Quantos artistas nós temos? Até nos próprios presídios tem artistas, né? Como fez a Anísia da Silveira, os doentes mentais produzindo. Então, recomendar também a arte-terapia. Eu queria ter pelo menos mais uma hora aqui para falar sobre arte-terapia, sobre musicoterapia, sim, sobre também. que são recursos que vão impactar de maneira positiva. As vacas não estão produzindo mais leite com Beethoven. Pois é. Imagina. Gente, eu gostaria de agradecer a audiência de todos aqui no nosso canal da ADEPOL no YouTube. Foi uma satisfação muito grande poder conversar com essas duas psicólogas maravilhosas que têm um discurso extremamente claro, extremamente pontual, e eu acredito que tenha ficado aí a mensagem, não só para mim, mas para todos os nossos telespectadores, para os membros de Força de Segurança: cuidem da saúde mental. Existem, sim, mecanismos que vão fazer com que vocês não esbarrem nessa estatística tenebrosa aí, e que a gente no nosso dia a dia consegue colocar com hábitos, com arte-terapia, com musicoterapia, cuidando de si, não só o que fazer, mas como fazer, olhando para o ambiente, olhando para si, uma atividade física que descontrai a mente, um momento de alimentação que não seja só um momento de alimentação, mas refletido, calmo, tranquilo. Parece perfumaria, mas no final das contas é tratamento. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela audiência, e no próximo encontro, no próximo ADEPOLcast, nosso presidente Márcio Dominici retoma as atividades. Um grande abraço a todos.